Oiê, tudo bem com vocês? Tô aqui para a gente falar um pouquinho da Páscoa, tá? Essa festa que nós cristãos celebramos e é uma das mais importantes porque ela fala da morte e ressurreição de Jesus, né? Que não tem nada a ver com coelho e chocolate, né? Que durante muitos anos e ainda hoje nós fazemos isso, é só chocolate, coelho, até porque tem a ver com uma deusa chamada Astarote, que é a deusa da fertilidade, e por isso esse símbolo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o verdadeiro ou a origem da Páscoa, né? A palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica que se chama, ou se fala, Pessah, que significa passar por cima ou saltar, né? Então, o que aconteceu? Lá na antiguidade, na época de Moisés, um pouco antes, na época de José, né, é vendido como escravo, vai para o Egito, se torna governador do Egito. E depois de um período de fome, quando a sua família vai até ele, depois acontece a morte de José, depois é instituído um novo faraó, e esse novo faraó, ele escraviza o povo de Deus por cerca de 430 anos. E nessa situação, ele vendo que o povo se multiplicava, achando que o povo era uma ameaça para ele, ele manda matar as crianças que nascessem homem, né? E depois de vários acontecimentos, Deus endurece o próprio coração de Faraó e levanta um libertador chamado Moisés. Nessa ocasião, Moisés é direcionado por Deus para que Deus envia 10 pragas, né, para que o faraó libertasse o seu povo. Na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, né? Eu digo assim, já que é um rebate àquilo que Faraó já tinha feito, matado o povo de Deus, os filhos de Deus. Falou, eu mato a tua geração. Deus falou, não, eu mato a sua, né? Se você não se dobrar. Acontece que Deus dá uma orientação para que quando o anjo da morte passasse, né, os filhos de Deus não morressem. Então eles deveriam matar um cordeiro, né? No 10º dia ele deveria ser separado, no 10º dia de Abib ou de Nissan, para ver se ele não tinha nenhum defeito, nenhuma quebradura, nenhuma mancha. E no 14º dia eles deveriam matar, pegar uma planta chamada ísopo, que o salmista cita, também é usado posteriormente também essa planta no templo, né, com o sacrifício do cordeiro no templo, para aspergir o sangue para a remissão dos pecados, para perdão, né, dos pecados. E Deus dá essa orientação para Moisés, fale para o povo matar um cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte vier para levar os primogênitos, os filhos de Deus, os primogênitos dos filhos de Deus, né, não morreriam. E foi isso que eles fizeram. Mas tinha algumas orientações para isso acontecer, e daí vem a celebração da festa da Páscoa. Esse cordeiro, ele deveria ser assado e não cozido. Isso remete que nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito de Deus, né? E ainda hoje é assim. A Bíblia diz que tudo que acontecia lá no Velho Testamento era algo que arremetia, era uma tipologia de coisas vindouras, né? Do futuro. Inclusive o cordeiro representa o sacrifício de Jesus, que é o nosso cordeiro pascual na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Esse cordeiro, ele deveria ser assado, ele não deveria ser cozido. E ele deveria ser comido todo. Se a família não conseguisse comer sozinha todo, ele poderia convidar outra família para participar dessa cubilância, vamos dizer assim, né, de comer todo o cordeiro. Eles também deveriam comer com pão sem fermento, porque o fermento representava o pecado. E Jesus, né, o cordeiro não poderia, não tem pecado. O pão também arremete para o cordeiro, que Jesus é o nosso pão da vida, né, que não tem pecado. Eles também deveriam comer com ervas amargas, porque para que eles não se esquecessem do tempo que eles foram escravizados. E tudo isso, a Bíblia diz que eles deveriam comer esse cordeiro, a cabeça, as pernas e as entranhas deste cordeiro. Então tinha toda uma orientação para que isso ocorresse. Eu quero que você abra comigo o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Você pode, se você tiver agilidade, você pode abrir já, mas se não, você anota Colossenses 2, 16 e 17, que diz assim, ó:
Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Outra passagem que eu quero compartilhar com você é 1 Coríntios 5, 6 e 7, que diz assim, ó. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é bom esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que é um pouco de fermento levado à massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, o que Jesus está falando assim, ó, que tudo era sombra de coisas vindouras, mas nós devemos celebrar hoje com a verdade e com a sinceridade. Isso está falando de uma maneira de ser, uma maneira de viver, uma maneira de andar, né? Hoje, depois que nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador, que é o nosso Cordeiro Pascal, nós não precisamos celebrar como lá na antiguidade, matando o cordeiro, assando, aquela coisa toda. Mas hoje nós devemos andar na verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. E nós precisamos conhecer essa verdade, nós precisamos conhecer essa pessoa, que é o nosso Senhor Jesus. E ele fala assim, ó, vocês precisam abrir mão deste orgulho, abrir mão dessa maldade. E como eu disse, lá no passado, tudo remetia para algo futuro. Quando ele fala assim, ó, que eles precisariam comer da cabeça, arremete para hoje, para o nosso arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Arrependimento vem de uma palavra chamada metanoia, que é uma maneira de pensar, uma nova maneira, né? Por isso Jesus fala assim, eu preciso que vocês renovem a sua mente. Outra maneira de andar em verdade e sinceridade, ele fala que aquele povo tinha que comer das pernas, fala de uma maneira de caminhar, de uma maneira de andar, né? Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você não precisa andar em práticas que você andava no passado, né? A tua salvação é pela graça, mas mostra quem é salvo, quem, né, aceitou essa graça. Você precisa aceitar esse sacrifício, você precisa participar deste cordeiro. Comer das vísceras, eles tinham que comer das vísceras, fala de você ter intimidade com o Pai, de você buscar conhecimento dessa verdade, de você conhecer aquele que te salvou, né? Hoje nós celebramos, Jesus instituiu a ceia do Senhor, né? Hoje nós celebramos com o pão e com o suco que representa, né, o corpo e o sangue de Jesus. Engraçado que lá aquela passagem de Êxodo remetia para algo futuro, a nossa ceia remete para algo passado, mas ele fala assim, façam isso em memória de mim até que eu venha. Então que você possa andar nessa verdade, que você possa andar nessa sinceridade, que você possa participar, que você possa querer, que você possa estender a mão para o Cordeiro Pascal. Amém? Que você tenha, que espero ter te ajudado, que você tenha uma feliz Páscoa. Participe, compartilhe o Cordeiro, compartilhe essa palavra com a sua família. Um beijo no seu coração, fica com Deus.